Jogo da Lula na vida real da China é revelado e o Partido Comunista está apavorado. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou o Chris Chappell. Jogo da Lula Round 6 é um dos programas mais populares do mundo agora. É uma novela coreana sobre pessoas presas em dívidas convidadas a jogar uma série de jogos por dinheiro, exceto que os jogos são mortais. Pense em Jogos Vorazes ou Batalha Real ou Uma Secretária de Futuro. E o Jogo da Lula Round 6 é incrivelmente popular na China, mesmo que o Netflix esteja banido. O gigante chinês de streaming Youku foi até mesmo acusado de fazer o seu próprio programa de TV do Round 6, e que eu acho que é injusto. Claro, há algumas semelhanças passageiras entre o design do Jogo da Lula e o seu novo programa de jogos Vitória da Lula, mas eu tenho certeza de que é apenas coincidência. De qualquer forma, o Partido Comunista Chinês não está feliz com o sucesso do Round 6. As novelas coreanas são muito populares na China, e o partido odeia isso. O partido quer que todos assistam a programas e filmes chineses, como A Batalha do Lago Tianjin, um filme de propaganda do Partido Comunista Chinês, que foi literalmente encomendado pelo departamento de propaganda do partido. O filme é sobre soldados chineses derrotando soldados americanos durante a Guerra da Coreia. Espera, isso não torna ele uma novela coreana? Bem, as autoridades chinesas estão tão inseguras sobre as novelas coreanas que altos funcionários do partido têm dedicado tempo a debater por que a China não pode fazer uma novela tão boa quanto a Coreia do Sul. Um funcionário disse, é mais do que apenas uma novela coreana, isso fere a nossa dignidade cultural. Wang Qishan, o cara que liderava a campanha anticorrupção do Xi Jinping, tinha uma abordagem diferente. Ele tentou fazer do sucesso das novelas coreanas uma vitória da cultura chinesa. Wang disse, o núcleo e a alma da novela coreana é uma destilação da cultura tradicional chinesa. Ela apenas propaga a cultura tradicional chinesa na forma de uma novela de televisão. Ei, se você não pode vencê-los, reivindique-os. A cultura pop coreana faz parte da cultura chinesa desde tempos antigos. Isso não resolveu realmente o problema. Por um tempo, a China baniu até mesmo toda a música e entretenimento coreanos. Então, o sucesso do Round 6 é como um pesadelo recorrente para o Partido Comunista Chinês. Mas o Round 6 é diferente de outras novelas de sucesso coreanas, porque a China está realizando o seu próprio Jogo da Lula na vida real e morre de medo de que o mundo descubra. Mas depois do intervalo. Bem-vindo de volta. O Partido Comunista Chinês não gosta do sucesso de nenhuma novela coreana na China, mas o Round 6 é diferente, porque toca em um dos segredos mais bem guardados da China, a extração forçada de órgãos. Pequenos spoilers para o Round 6. Infelizmente eu não posso mostrar a cena porque o YouTube iria surtar se eu mostrasse. Então, há um pequeno enredo paralelo em que algumas pessoas que comandam o programa recolhem os órgãos de jogadores mortos. Eles vendem os órgãos para compradores chineses. Os roteiristas do Round 6 sabiam do que estavam falando, porque a China de fato mata prisioneiros de consciência para extrair seus órgãos. Alguns dos mais de 1,5 milhão de detidos em campos de prisioneiros chineses estão sendo mortos por seus órgãos para servir a um comércio de transplantes em expansão, que vale cerca de $1 bilhão por ano. Essa foi a conclusão do Tribunal da China de 2019, um tribunal popular independente liderado pelo Sir Geoffrey Nice, o mesmo cara que processou o ex-ditador da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, no Tribunal Penal Internacional. E quando o tribunal diz que são pessoas em campos de prisioneiros, eles não estão falando sobre pessoas que estão na prisão por cometerem crimes. Eles estão falando sobre pessoas que estão na prisão por causa de suas crenças religiosas ou etnia. As principais vítimas são os praticantes do Falun Gong. O Falun Gong é uma prática espiritual chinesa que o Partido Comunista persegue desde 1999. Mais recentemente, os uigures étnicos estão se tornando uma importante fonte de órgãos. Os tibetanos e cristãos domésticos também foram vítimas da extração de órgãos na China. Agora, para ser claro, quando você ouve extração de órgãos, estamos falando sobre pessoas que são mortas especificamente por seus órgãos.
E não em um beco sem saída ou coisa de mercado negro. Isso está sendo feito em hospitais do governo, sancionados pelo Partido Comunista Chinês. Veja, na maior parte do mundo, para obter um órgão, você precisa ser colocado em uma lista de espera que pode levar anos, porque você está essencialmente esperando que uma pessoa compatível morra naturalmente ou em um acidente. Na China, você pode agendar um transplante. Isso não é possível a menos que você esteja programando a morte de alguém. Os órgãos têm uma vida útil muito curta, às vezes apenas algumas horas. Claro, o Partido Comunista Chinês está encobrindo isso. Apenas uma semana antes do sucesso da Netflix Round 6, Pequim negou furiosamente a existência de um programa de extração de órgãos patrocinado pelo Estado. Infelizmente, a ONU e a Organização Mundial da Saúde são basicamente impotentes para impedir a extração de órgãos da China por causa do controle que a China tem sobre essas organizações. O Round 6 não é o primeiro a comentar sobre a extração de órgãos na China. No livro Guerra Mundial Z, o apocalipse zumbi começa por causa da extração de órgãos chinesa. Claro que esse enredo foi cortado do filme da Guerra Mundial Z, já que Hollywood queria que ele fosse exibido no mercado chinês, para que eles pudessem colher os lucros. Mas Hollywood se deu mal, já que o governo nunca permitiu o seu filme na China. E agora é hora de responder à pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura, um espectador que apoia o nosso canal nos sites de crowdfunding Patreon e Locals. Grimoire Wise pergunta do Patreon. Considerando a idade de Jiang Zemin, notável para um sapo, o que acontecerá com sua facção quando ele morrer? Será esta a vitória final de Xi Jinping ou ele ainda terá outros inimigos poderosos para enfrentar? Essa é uma pergunta muito boa. Sim, é notável que o ex-líder chinês e sapo humanoide Jiang Zemin ainda esteja vivo aos 95 anos. Ele é basicamente o responsável pela perseguição ao Falun Gong e pela extração forçada de órgãos. E se você tem assistido ao programa, sabe que ele lidera uma facção política travando uma luta pelo poder de vida ou morte com o atual líder chinês Xi Jinping. Agora a facção de Jiang está basicamente unida por crimes comuns contra a humanidade. Especificamente a perseguição ao Falun Gong e a extração de órgãos. Foi assim que todos eles chegaram ao poder. Mesmo que Jiang Zemin morresse, toda a sua facção ainda estaria ligada por esses crimes. Eles não podem permitir que seus crimes sejam expostos, especialmente por Xi Jinping, que usaria o que fizeram para obter vantagens políticas. Portanto, o grupo de Jiang ainda lutará pelo poder depois que ele morrer. E é por isso que esta é uma luta pelo poder de vida ou morte. Não há como nenhum dos lados recuar. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio. E obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura. Vocês podem fazer isso na plataforma de assinatura Locals ou pela plataforma de crowdfunding Patreon. Os links para ambos estão abaixo. Você obtém vantagens diferentes em cada um. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Sem Censura.